E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje a gente está no dia 3 de fevereiro de 2025 e eu estou aqui com o mapa do dia para vocês. A gente vai olhar para o movimento da Lua, para os posicionamentos que ela está fazendo e nós vamos tirar algumas reflexões com base nisso. Acredito eu que vocês vão poder observar que algumas situações astrológicas que estão acontecendo aqui, a gente já conversou bastante sobre elas. Vai se tornar até um pouco chato, porque eu trago sempre o mesmo tipo de assunto. Mas é porque é isso que eu tô vendo, tá? É isso que tá vindo na minha mente, então é o que eu tô falando para vocês. E eu acho que não importa quantas vezes a gente fale, sempre vai ter alguém que vai precisar ouvir. Nós estamos com uma lua ariana. A lua representa a nossa busca inconsciente pela sensação do bem-estar, pela segurança emocional. Ela representa as nossas emoções e reações. As reações que são automáticas, por isso inconscientes. Você age, você reage dessa maneira e você nem sabe por quê, mas você reage assim. E tá tudo certo. Essa lua ariana, o que ela diz pra gente? Emocionalmente, a gente necessita cultivar a autonomia, a espontaneidade, olhar mais para os nossos impulsos pessoais. E você vai poder observar que essa lua, ela está fazendo uma oposição com Lilith, que está em Libra. Então, a gente necessita equilibrar o eu com o outro. A forma como eu me relaciono comigo com a forma como eu me relaciono com o outro. Por que eu estou falando isso? Porque nós também já falamos desse aspecto aqui envolvendo Lilith, mas em geral Lilith e Quiron, que também está acontecendo. Quando eu deixo de olhar para mim, de olhar para como eu me sinto, para os meus desejos, para as minhas vontades, para os meus impulsos, quando eu deixo a minha autonomia fugir das minhas mãos, e acabo focando muito em agradar o outro, em fazer as coisas para tentar manter ali uma relação que seja pacífica, que seja aparentemente agradável, eu estou gerando uma dor para mim. Por quê? Porque apesar de, vamos supor assim, apesar de eu me relacionar com uma outra pessoa, de a gente compartilhar várias experiências da vida, ainda assim cada um é uma individualidade, cada um tem o seu universo particular. E quando a gente não olha para o nosso próprio universo, fica olhando só para o universo do outro, aí a gente fica com algumas questões ali, algumas dores, porque daí eu não estou vivendo o que eu quero viver, não estou fazendo o que eu quero fazer, eu não me sinto livre de repente, porque eu tento manter uma polidez, um tato, uma aparência. Então é um momento de equilibrar isso, porque nós temos esta lua junto com Quiron. Então é hora de olhar para a ferida que vem do passado. O que os seus relacionamentos, Lilith está na casa 7 aqui, né? Já indo para casa, finalzinho da casa 7. O que nos seus relacionamentos, na sua vida íntima, de relação com as pessoas, o que está te gerando uma dor já há bastante tempo? Então é o momento de você olhar para as suas dores que vêm através das relações. Não precisa necessariamente ser relação conjugal, vamos dizer assim, relação de romance. É relacionamento. Às vezes a sua intimidade você vai dividir com a sua família. Então, que tipo de postura você tem na sua relação de família? Será que você faz as coisas muito para agradar e você se coloca um pouco de lado e por isso você de repente não sente que tem liberdade e autonomia para viver aquilo que você quer? Então é o momento de você olhar para isso e você de repente tomar uma atitude, mas tem que ser uma atitude. Talvez não é o momento de você tomar uma atitude, tá? Espera um pouquinho. Por quê? Porque nós temos aqui uma quadratura acontecendo entre esta Lua e Marte. E Marte representa atitude. Então o que acontece? Vamos imaginar aqui que num momento de raiva você toma uma atitude. Essa atitude não tem como ser uma boa atitude, uma atitude assertiva, porque você está tomado pelas emoções do momento. Então não vai funcionar, não vai gerar uma boa consequência. Essa quadratura está falando isso, está falando que você
deve ficar atento aí na hora de tomar essas decisões, porque você pode estar muito no calor do momento, pode estar com as emoções à flor da pele, e daí você não vai ser assertivo. E o Marte ele está retrógrado no signo de Câncer, então indica que tem revisões para fazer, aí. Então será que você não tem o hábito de fazer isso daí, de tomar suas decisões de cabeça quente? De repente é um momento de você pensar um pouquinho mais, refletir. Olha aqui, ó, olha o Mercúrio aqui, ó. Não é nem o Mercúrio, é o Sol, tá? Olha o Sol aqui em Aquário trazendo essa energia de mente, a energia do pensar. Você tomar decisões de cabeça quente no calor do momento, porque você se sente ferida de alguma maneira, não vai gerar bons resultados para você. O ideal é você conseguir ser um pouco mais racional. Você trazer racionalidade, às vezes você buscar o contato com outras pessoas. Às vezes você vai precisar de opiniões diferentes sobre essa situação que você está passando. Ou pelo menos um ponto de vista diferente. Porque o Sol em Aquário ele vai falar de uma necessidade de ser, tá? De ser, a essência dele é isso, mas eu tô falando aqui com base na Lua, tá, gente? Mas o Sol fala que tem essa necessidade de ser uma pessoa mais racional, tá? Então busca essa racionalidade, mesmo que seja através das suas relações com pessoas diferentes, que vão trazer um refresco aí para o seu modo de ver as coisas. Nós temos também aqui, ó, eu falei de várias coisas aqui, tá, gente? Eu falei da Lua, falei de Quiron, falei da Lilith, falei de Marte, falei do Sol. Agora resta pra gente aqui, ó, falar dessa questão que envolve aqui o quincúncio com o nó do Sul em Virgem. E, obviamente, então, o nó do Norte no signo de Peixes. Aqui, então, a gente vê que, de fato, nós temos um chamado hoje. Qual é o chamado? O chamado é desenvolver a empatia. E muitas pessoas realmente carecem de uma visão empática. Olha só, que interessante que é, se a gente olhar aqui, ó, nós temos o nó do Norte fazendo uma conjunção com Vênus e Netuno. Então existe essa necessidade de desenvolver uma visão mais empática, uma postura mais sensível nas relações pessoais. E também de você, de repente, abandonar velhos hábitos que você tem com relação às pessoas, abandonar velhos hábitos que você tem de valores com relação aos seus valores. Às vezes você tem que aprender valores novos. Com certeza você já deve ter visto, ouvido, enfim, tido contato com um tipo de expressão, de frase que fala que a pessoa com as pessoas de fora da casa dela, ela age de um jeito, mas com as pessoas de dentro da casa dela, ela age de outro jeito. Pois é, isso aí tem uma questão de valor envolvida aí, pelo seguinte, que muitas vezes, por uma questão de querer ser agradável para os outros e coisa e tal, a gente trata os outros muito bem. Mas a gente sente que tem uma liberdade muito maior na nossa casa e muitas vezes a gente não valoriza as pessoas que convivem com a gente. Então, se eu fosse dizer algo sobre essa questão de valores, essa necessidade de desenvolver a empatia, a compaixão, eu acho que seria muito nesse sentido quando eu olho para todo esse quadro aqui que eu tô vendo, tá? Porque envolve muitas relações. Tipo, é um momento em que tu tem que ajustar a tua rotina, tá? Tem que sair desse negócio de ser muito servil para os outros, de colocar ali você de repente com baixo valor também, para você recuperar um pouco da tua autonomia, da tua liberdade pessoal, do teu poder de ação. Mas lembra de não tomar decisões de cabeça quente, porque isso não vai te ajudar.